Tudo bem, pessoal? Pois é, hoje nós não vamos falar sobre órtese ou prótese. Nós vamos falar sobre meios auxiliares à locomoção. E por que isso? Trabalhando há mais de 30 anos na área, eu nunca vi nada específico sobre isso. E é uma questão extremamente importante. A minha experiência mostra que a grande maioria das pessoas não recebem a orientação correta sobre qual meio auxiliar utilizar, se é uma simples bengala, se é uma muleta axilar, se é uma muleta canadense, se é um andador. Por que ele tem que usar? Qual ele tem que usar? Quais são os riscos e como é que se deve andar, dependendo da lesão que a pessoa tem, porque ela pode ser uma amputada, pisar com uma perna só, e ela pode também utilizar uma órtese, ou ter uma cirurgia, e ela não pode colocar totalmente o peso no chão, ela vai então colocar parcialmente o peso com auxílio de muleta, de andador, de bengala. Como é que ela deve se comportar? Como é que ela deve andar? Que cuidados ela deve ter quando andar com isso? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos então começar com a simples bengala, né? É a mais comum. Muitas pessoas com mais idade utilizam a bengala. Aí você pergunta, mas elas estão com algum problema na perna? O que está acontecendo? Não, elas usam porque a bengala serve principalmente para dar um pouco mais de segurança. Ou seja, quando a pessoa andar, só dela apoiar aqui, ela já terá um terceiro ponto de apoio, o que deixa ela muito mais equilibrada, ok? Então isso é uma coisa muito importante. Ela também serve para tirar um pouquinho da carga quando a pessoa tem uma das pernas algum problema, né? Então eu vou explicar para vocês. Vamos supor que a minha perna esquerda seja uma perna que tem algum problema, ou no quadril, ou no joelho, ou no pé. Agora, uma coisa muito leve. Como é que eu devo andar com ela? Então, se a lesão for aqui do lado esquerdo, eu vou usar ela aqui, né? Não, está errado. Você vai utilizar ela do lado contrário. E a altura dela, como é que funciona? Perfeito. A altura é simplesmente assim. Aqui nós temos o braço esticado, aqui ele está a 90 graus. Eu vou colocar mais ou menos 30 graus. Vocês têm que calcular a altura do trocântero aqui, ou 30 graus, tá? Isso já basta para você ter um meio auxiliar num tamanho certo, num tamanho correto. Bom, vamos lá. Então, voltando, eu tenho uma lesão do lado esquerdo, muito leve. Como é que eu vou andar? A hora que eu colocar ela, a perna que tem problema, do solo, eu colocar o peso, eu estarei colocando ao mesmo tempo a bengala do outro lado. Então eu vou andar assim. Então esse é o método correto. Desta maneira. Perna com problema aqui, bengala do outro lado ao mesmo tempo. Ok? Então repetindo. A bengala serve para duas coisas. A mais importante, independente da pessoa ter lesão ou não, ela dá muita segurança à pessoa. E a segunda, ela sim, se você tem uma lesão, ela tira um pouco da carga. Tá? Simples assim. Pode ser usada duas bengalinhas? Podem, também pode. Né? Mas aí a gente vai falar sobre o que se pode utilizar quando você precisa dos dois lados, quando a gente passar para o segundo tópico. Ok? Bem, aqui nós partimos pelo meio auxiliar, a marcha mais comum e mais antigo, que são as muletas axilares. Que na verdade em muitos países elas foram exterminadas, né? Aqui no Brasil a gente ainda encontra muitas pessoas que a utilizam, e eu vou explicar para vocês como é que funciona e para quê. Bom, primeiro é que a muleta axilar tem uma grande vantagem e uma
grande desvantagem quando nós comparamos com a muleta canadense. Ok? Eu vou explicar para vocês isso. A primeira coisa, que é a grande vantagem dela, é que quando você anda, você consegue economizar muita força se você for comparar com a bengala canadense. Por quê? Porque você solta o peso aqui. E com isso você tira a força que você vai fazer aqui nos braços. Você está utilizando o tríceps de uma maneira muito forte. Isso facilita muito. Isso quer dizer o quê? Se você tiver uma pessoa que está muito fraquinha e que tem condições de utilizar muletas, esta muleta é uma muleta com gasto energético menor. Só que ela tem uma grande desvantagem. E a grande desvantagem é, se você apoia todo o peso aqui, o que é errado, porque você não deve apoiar o peso aqui. Você deve colocar toda a sua força aqui nas mãos. Isso deve ser apenas um leve apoio e parcial. Mas muitas pessoas fazem isso de maneira errada. Elas jogam todo o peso aqui em cima. E com isso, você pode causar gravíssimas lesões circulatórias e lesões, inclusive nervosas, com bloqueio de nervos, que podem até paralisar o membro ou tirar a força do membro. Né? Então isso é muito importante. Bom, agora nós vamos falar de como é que se caminha com uma muleta axilar. Bom, aqui a gente tem dois momentos. Aquele paciente que pode colocar os dois pés no chão, mas tem que tirar a carga de um deles ou a carga dos dois. E aquele que não pode colocar um dos pés no chão, ou porque é amputado, ou porque fez uma cirurgia. Então vamos lá. Quando o paciente utiliza uma muleta axilar e ele tem as duas pernas e ele vai simplesmente querer tirar a carga de um dos membros, como é que ele vai andar? Então vamos lá. Vamos supor que a minha perna direita é a perna que foi operada, ou é a perna que não pode apoiar totalmente. Eu tenho duas maneiras de andar com a muleta. Vamos dividir a marcha com as muletas em duas marchas diferentes, com 2 pontos e 4 pontos. A de 2 pontos funciona como? Então, se eu tenho o meu lado direito com um problema, e na hora de pisar eu preciso tirar a carga, como é que eu vou fazer? Muito simples. As muletas vão exatamente no mesmo momento em que vai a perna com problema. Então assim, perna com problema, eu estou pisando aqui nesse momento, eu estou aliviando com as muletas. Ok? Vou mostrar de novo para vocês. Então aqui, perna direita com problema, estou tirando a carga, a esquerda é normal, faço assim. Ok? Mais uma vez. Então, a perna direita é a perna com problema, que aqui, ok? Perfeito. Agora vamos mostrar essa mesma marcha em 4 pontos, que também é bastante interessante. Então, assim, seguindo da mesma forma, o mesmo conceito da bengala. Essa perna direita é a que tem problema. Quando eu for com ela para frente, eu coloco o lado esquerdo. E assim vai. Isso é a marcha de 4 pontos. Ou seja, se eu tenho aqui a perna direita com problema, eu vou colocar a muleta axilar esquerda no chão. Então, isso é marcha de 4 pontos. É um pouquinho mais difícil, mas é uma marcha melhor que a outra. Então, é possível você usar as duas. Então, de 2 pontos e a de 4 pontos. Ok? Não acabou ainda. E se eu não puder utilizar o outro membro? Não posso apoiar no chão. Como é que eu vou fazer? Muito bem. Aí, obviamente, que você não pode mais utilizar a marcha de 4 pontos. Aqui é uma coisa muito simples. Você vai usar a marcha de 2 pontos. Aqui. Aqui. Ok? Então, a pessoa operou. O perna não pode colocar no chão, ou é um amputado.
ele tem condições de usar a muleta. A gente sabe que nos Estados Unidos, através de trabalhos feitos, menos de 30% das pessoas que vão precisar utilizar meios de locomoção são orientadas. E isso é muito pouco. Orientadas com relação a qual tipo de meio de locomoção usar. Se é o andador, se é a muleta, se é a bengala. Agora, com relação a como utilizar, que é o que eu estou mostrando, praticamente não existe. Isso é um grande erro. Por quê? Porque você dando uma muleta axilar para uma pessoa com muito pouca força, amputado de um lado ou sem poder colocar o pé no chão, ela vai andar, ela vai cair. E essa queda pode resultar num acidente muito mais grave do que a pessoa já tem. Isso já ocorreu, eu já vi acontecer isso. E outra, o relato dos pacientes, trabalham com muitos amputados, ele chega aqui de cadeira de rodas, é uma pessoa até jovem, com força, poderia estar usando isso. E por que não está usando? Aí eu pergunto, ele me responde, aí no hospital eu usei, caí 2 vezes, não quero mais usar. Óbvio, ele não foi orientado. Não viram, primeiro, se ele tem condições de usar, e segundo, alguém do lado dele orientando e mostrando como é que se caminha com uma muleta. Ok? Então, acredito que vocês tenham entendido como é que funciona. Repetindo, então, agora, como o paciente que é amputado ou não pode colocar um dos membros no chão, ele vai dar somente no sistema de 2 pontos, que é assim. Ok? Não se esqueçam de que ele não apoia o peso total aqui. Ele apenas coloca parcialmente o seu peso aqui em cima. Ok? A força total é aqui. Mas mesmo assim, o gasto energético utilizado nas axilares é menor do que nas canadenses, que nós vamos ver depois. Bem, agora eu vou mostrar para vocês a muleta canadense. É uma muleta mais moderna, né? Existem aquelas que inclusive prendem o antebraço ou com articulação aqui, o que facilita quando você para, que você quer mexer com alguma coisa. E essas que são as mais simples e mais modernas, extremamente leves, né? Agora, elas são um pouco mais complicadas de serem utilizadas. Quando a pessoa pode apoiar os 2 membros e precisa apenas tirar um pouco da carga de um dos membros, é muito simples. Você pode andar como eu expliquei há pouco, andar no sistema 2 pontos, se essa for a perna com problema, que é assim, né? Sem problemas. Ou você pode usar um sistema 4 pontos, aqui, 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 ok? Tá. Só que essa muleta, ela tem uma vantagem em relação ao axilar. Ela não tem nenhum problema com relação a prender a circulação, a danificar algum tipo de nervo, mas de um outro lado ela é menos segura que a axilar. Você precisa ter uma força muito grande no tríceps para poder segurar a muleta e não deixar que ela escape. Então, chãos mais lisos sempre são um problema para as muletas, né? Então toma muito cuidado com isso. O paciente que é amputado, ele só vai conseguir andar com as muletas, até a muleta axilar, e com a canadense ainda mais difícil, se ele for uma pessoa forte, com um bom condicionamento. Se você colocar e der essa muleta para uma pessoa com pouca força física, uma idade um pouco mais avançada, essa pessoa vai ter um acidente com certeza. Nunca, jamais, numa pessoa que não pode colocar um dos membros no chão, você nunca libere uma muleta dessa sem orientação e sem avaliar se a pessoa tem condições ou não de utilizar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Coincidentemente, minha esposa teve uma fratura de tornozelo faz algumas semanas e, óbvio, uma pessoa que tem condições, forte, eu comprei um par de muletas canadenses para ela. Chegando na garagem, eu mostrei para ela como é que se utilizava, dei as muletas para ela, coloquei na altura certa
e fiquei do lado dela para que ela começasse a dar os primeiros passos. E, pela minha surpresa, ela deu alguns passos e ela caiu. Bom, obviamente que para mim foi uma experiência muito ruim e de um lado extremamente importante, porque eu estou aqui hoje exatamente para poder orientar vocês do quanto é importante a indicação e o ensinamento de como andar para as pessoas que necessitam. A minha esposa passou então a não utilizar mais as muletas, porque ela só pode apoiar um dos pés, e nós compramos para ela um andador, onde ela disse, quando colocou e utilizou ele pela primeira vez, ela me disse: meu Deus, que diferença! É óbvio, a gente vai explicar depois o porquê do andador. Então, pessoal, não podemos esquecer, a muleta canadense axilar, quando você não pode colocar um membro no chão, você só pode andar no sistema de 2 pontos, tá? Aqui, vamos lá de novo, sistema de 2 pontos, aqui, ok? Se você puder colocar parcialmente os 2 pés no chão, como é que você vai andar? No sistema de 4 pontos, aqui, ok? Bem, agora eu vou mostrar para vocês um andador. Muitas vezes eu aqui na ortopedia americana, onde trabalho, eu recebo meus pacientes e eu costumo avaliá-los quando eles entram, vendo se eles estão andando de muleta, andador, e muitos deles vêm com um andador, e é muito preconceito achar que quem utiliza andador é uma pessoa que está mal condicionada, que não tem força. Não. O andador, e eu já andei vendo por aí alguns trabalhos que diz o seguinte: o andador é para pessoa de muita idade que não tem mais força nenhuma. Ok, eu concordo, mas não é só para isso. O andador, ele te dá uma segurança muito grande. Eu não acho que o andador sirva para uma pessoa que tem uma lesão de um lado e precisa tirar apenas a carga. Não. O andador vai ser utilizado para uma pessoa de muita idade, com muita deficiência, com pouca força, com certeza, vai andar dessa maneira, é muito seguro, né? É muito seguro, tá? Agora, a pessoa que não pode colocar o pé no chão, a segurança é muito maior do que as muletas axilares e canadenses. Porque a hora que você coloca ele aqui na frente, olha a segurança que você tem aqui, você não tem perigo de cair. Olha aqui, olha que diferença ele faz. Então, o andador é sem dúvida nenhuma muito importante, porque você não vai errar. Isso quer dizer que eu estou indicando para todos os andadores? Não. Eu apenas peço a vocês que quando vocês tiverem um paciente, principalmente aquele paciente que não pode colocar um dos pés no chão ou é um amputado, testem a muleta nele e testem o andador. Muitas vezes é provisório, ele vai usar o andador durante algumas semanas e depois ele passa para uma muleta, ok? Então, andador, sinônimo de muita segurança. Eu indico, de fato, a praticamente todas as pessoas amputadas, quando obviamente não estão utilizando a prótese, né? E aquelas pessoas que por algum motivo não podem colocar o pé no chão. O andador é com certeza a coisa certa, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês os diferentes meios de auxiliares de locomoção que nós temos, né? Então aqui novamente a bengala, só repetindo, é um meio de auxílio à marcha muito importante, principalmente na segurança, seja o usuário de prótese, mas tem que obviamente utilizar quando a pessoa utiliza e pisa com os 2 membros, né? A muleta axilar com menos gasto energético que
a muleta canadense, mas com a restrição do grande problema que ela pode causar a nível vascular e alguma compressão nervosa, né, causando dano ao membro superior. Tá? A canadense, que é a mais utilizada, muito cuidado com a canadense quando você não puder apoiar um dos membros, porque fica muito fácil utilizar quando você precisa apenas tirar a carga. Você já pode passar direto para a muleta canadense. Mas não esqueçam, precisa haver um ensinamento. Você não pode simplesmente toma a muleta e sai andando. Então é importante que você explique. E por último, o andador, que com certeza é a coisa certa quando se fala em segurança, quando você de fato não apoia um dos membros e você precisa de muita segurança. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei passar a minha experiência de muitos anos trabalhando com órteses e próteses. E não se esqueçam, todos os pacientes que necessitam de um meio auxiliar à locomoção têm que ser orientado a qual é a altura correta, como ele deve andar e principalmente nos primeiros passos, estar ao lado dele para ver o quanto ele tem de segurança. E se ele não tiver segurança, passar para o meio de locomoção auxiliar que dê um pouco mais de segurança. Ok? Espero que vocês tenham gostado.